Paz do Senhor, né? Shabbat Shalom. Hoje é o sábado do Senhor. Ah, pastor, mas por que você fala tanto isso? Porque nós não estamos vivendo na lei mais. Nós não estamos vivendo na lei. Nós estamos vivendo os mandamentos do Senhor. Então hoje eu quero falar essa diferença entre lei e mandamento. A lei demandava sacrifício. E ela terminou em João Batista. Como os profetas também terminaram em João Batista. Hoje nós vamos falar sobre isso aí. A lei do sacrifício. Hoje nós não vivemos na lei do sacrifício. O máximo que a Bíblia diz, vivemos na lei da liberdade, que está lá no livro de Tiago. Mas a realidade é que nós vivemos hoje os mandamentos santos do Senhor. Esses são os que precisamos obedecer. Louvado seja Deus. E hoje eu quero falar em Êxodo 20. Começando com Êxodo 20. Aí tu fala assim, é lei? Não, não é lei, é mandamento. Ah, mas mandamento é lei? Não, lei é do sacrifício. A prova disso que a lei demandava sacrifício. E ali ela terminou em João Batista e sendo consumada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, mas nós vamos começar aqui. Eu quero mostrar algo aqui que a realidade de muitos que professam a fé, eles vivem no mandamento parcial, não integral. Mas o parcial eles aceitam, porque é benefício para si. É benefícios próprios, é benefício um para com o outro. E os benefícios de um para com o outro eles aceitam. Mas quando se trata de Deus para com o homem, não aceita. E eu quero mostrar isso hoje aqui em Êxodo 20. Louvado seja Deus. Quero ver se seja bem breve, mas vai ser um pouco difícil para ser muito breve, porque eu tenho que dar explicação dessa situação. Então veja bem, nós vamos começar lendo aqui em Êxodo 20. Vamos ler Êxodo 20. Louvado seja Deus. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, uma coisa que eu quero dizer aqui para todos, que isso é mandamentos escrito por Deus, pelo próprio dedo de Deus. Ele não passou por Moisés, ele foi direto, o dedo de Deus escreveu esses 10 mandamentos. Ele não passou pela mente de Moisés ou pelo ouvido de Moisés, que foi até a mente para depois Moisés escrever. Não, esse aqui é direto. Esse aqui Moisés estava no monte, estava com 2 tábuas lavradas, que é de pedra, né? Se chama tábua, mas é 2 pedras lavradas. E então Deus escreveu na pedra, para que ninguém rasurasse, ninguém fizesse nada diferente. Então veja bem que ele escreveu na pedra. Moisés não tinha como rasurar, Moisés não tinha como modificar, Moisés não tinha como fazer nada. Esses são os mandamentos de Deus para a eternidade. Não adianta, esses são para a eternidade. Vamos ver aqui, olha só, aquilo que se favorece, olha só. Não terás outro Deus diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guarda os meus mandamentos. Louvado seja Deus. Então veja bem que aqui ele está avisando, olha, eu visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, tem ídolos de escultura, dessas coisas. Esse crente está entendendo. Porque já sabe que a coisa vai pegar para ele, se ele não obedecer. Ele já sabe que a coisa vai pegar para ele, se ele não obedecer. Então, ele fala assim, mas farei também, faço misericórdia em milhares ao que me ama e guarda os meus mandamentos. Louvado seja Deus. Aí é aqui que não tem muita importância, né? Porque
não te terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. A gente vê que tem pessoas que não se importam muito com isso, conta piada a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito das coisas de Deus. Isso tem que tomar cuidado, porque isso é tomar o nome do Senhor em vão. Não ficar falando o nome do Senhor sem necessidade. Tem gente que tem uma mania de falar o nome do Senhor sem necessidade. Isso é tomar em vão. Entendeu? Cuidado com isso. Porque na hora que você precisar, você não vai ter. Na hora que buscar, você não vai ter, porque você está acostumado a tomar o nome do Senhor em vão. Não faça isso. Lembra-te do dia de sábado para te santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não te farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, nem o teu estrangeiro que está dentro da tua porta. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Isso é de Deus para com o homem. Agora, se tratando de Deus para com o homem, muitos acham que não tem nada a ver. Porque ali não está prejudicando o homem. Não está. Não está de um homem para o homem, mas é de Deus para o homem. E eles transgridem facilmente isso. Quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus conforme Ele manda aqui, nós não estamos reconhecendo o Senhor como Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Quando nós deixamos de obedecer conforme está escrito, nós estamos deixando de reconhecer a soberania do Todo-Poderoso. Mas agora nós estamos em Cristo Jesus, não precisamos mais. Uma pergunta: se coloca o filho contra o pai? Ficamos sabendo que todas as coisas, nada do que foi feito sem ele, sem Jesus. Jesus estava aqui. No princípio ele era o verbo. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio ele era o verbo, e ele estava com Deus. E ele era Deus. E ele estava junto com o Pai. E ele era o Filho. E ali estava o Espírito Santo. Ele criou todas essas coisas aqui. Como é que ele mesmo vai botar contra ele? Não tem como. Não existe como. Eu sei que muita gente faz tudo ao contrário, não obedecendo, porque essa é uma ordem de Deus para com os homens. E os homens deveriam obedecer para ser bem-sucedido, para viver uma vida com Deus, uma vida em comunhão com Deus. Então, mas isso aí não se importa muito, porque é de Deus para com o homem. E Deus não vem aqui cobrar de novo, Ele só cobra através da sua escritura. E a não ser no dia final. E a gente vai vendo aqui, olha só. Honra teu pai e tua mãe, porque se prolongará teus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Isso também não faz muita importância hoje em dia. Muitos e muitos filhos de crentes, filhos de pastores, não honram o seu pai mais. Preferem honrar outro de outras igrejas, não importa a outra igreja como é que é, mas honra outro com felicidade, com amor, com vontade, mas já não honra mais. E isso também será cobrado, porque isso é de Deus para com o homem. Ele está mandando. E essas ordenanças hoje já não tem mais. Esses mandamentos já não está, parece, valendo mais. O único mandamento, vou te falar para vocês os mandamentos que tem valido hoje no meio dos crentes. Mas é de homem para homem. Não de Deus para o homem. Porque se tratando do sábado é de Deus para o homem. Mas quando é mandamento de homem para o homem, até que eles respeitam. Até que eles respeitam. Você quer ver só?
Vamos ler aí. Versículo 13. Não matarás. O crente logo diz, rapaz, não mata não. Por que ele fala não mata? Porque tem medo de morrer. Porque ele tem medo de morrer, de homem para homem. Ele sabe que se ele matar, ele morre. Ele sabe que se ele matar, ele deu o direito para morrer. Do outro matar ele. Então, esse de homem para homem, isso daí se aceita bem. Porque nesse mandamento o crente anda e transgride o outro. Aí você vai aqui, não adulterarás. Ele sabe que se ele adulterar contra a sua esposa vai adulterar contra ele. Ou vice-versa. Então, é de homem para homem, é de pessoa para pessoa. Essa daí? Essa daí eles aceitam. Essa daí eles realmente obedecem. Essa daí verdadeiramente tem valor. Veja bem, vou ler outro aqui. Não furtarás. Quem furta dá o direito de ser furtado. Quem rouba dá o direito de ser roubado. E ninguém quer isso. De pessoas para pessoas. Olha só, vamos mais em frente. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sabe que se falar mal do próximo, o próximo também vai falar mal dele. Não é verdade? Vamos evitar isso aí. Porque Deus não gosta disso. Mas a realidade é o camarada que não gosta. A realidade é que Deus também não gosta, mas Ele deu as ordens, Ele deu aqui os devidas palavras, como viver, como ser, e como ser salvo também. Mas é que esse mandamento é para os dias atuais. E aí não se obedece. Mas o sábado já é para os dias atuais, visando a santidade e o futuro com Deus. Aqui é para os dias atuais. E diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pois eu não posso fazer não, porque se eu cobiçar, eu dou o direito de ser cobiçado. Se eu querer as coisas do próximo, eu dou o direito dos outros querer a minha. De pessoas para pessoas. Que é isso? É lei? Não, isso não é lei. Lê o que está escrito aqui, os 10 mandamentos. Isso é mandamentos. Isso não é lei. Lei demanda sacrifício, conforme se demandava o sacrifício anteriormente. Veja bem que quando se trata de lei, se trata do sacrifício. Quando se trata do sacrifício, se trata do mandamento. Demandamento de sangue, derramamento de sangue. Derramamento de sangue. O qual Cristo aboliu ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E assim, a lei do sacrifício. A lei do sacrifício, ela terminou na cruz do Calvário. Veja que Cristo não aboliu os mandamentos. Quer ver só? Vamos em frente aí. Vamos aí para Mateus. Mateus 7. No versículo 21. Ele não aboliu os mandamentos do Pai. E Jesus também, o Messias, ele tem os mandamentos dele. E o Espírito Santo também tem os seus mandamentos. Existe o mandamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tantos mandamentos, você pensa que os gentios iam ser salvos assim tão fácil? Não. Obediência. Mandamento se demanda obediência, não sacrifício. Não é sacrifício, é apenas obediência. Tem gente que acha que os mandamentos é sacrifício, é impossível. Sacrifício, na realidade, sacrifício demanda derramamento de sangue. Já foi, não tem mais, não existe mais. Ninguém é salvo hoje por derramamento de sangue atuais, só pelo derramamento de sangue do Messias, do
7:21. Vamos ver o que ele fala a respeito do Pai. Veja o que ele diz. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Presta atenção. Os 10 mandamentos é a vontade de quem? Do Pai. É a vontade do Pai. E ele diz, olha, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Os 10 mandamentos é a vontade do Pai que está nos céus. Jesus deixou aquilo ali por conta do Pai. Mas Jesus tem também os seus mandamentos. Qual o mandamento? Se você ler aí no capítulo 22, versículo 37. Quando perguntaram para o Senhor, qual é o primeiro grande mandamento? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo, depois do primeiro. Então veja bem que a pessoa tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento de quem? Mandamento de Jesus. Fazer o quê? Amar a Deus. E o que Jesus aqui ele fala? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Quem ama a Deus obedece. E quem obedece está guardando os mandamentos, não é lei. Lei demanda sacrifício. E ele não está falando aqui de lei, do sacrifício, mas ele está falando dos mandamentos, que não é lei, porque ninguém é sacrificioso ao ponto de derramar sangue simplesmente para poder guardar os 10 mandamentos. E falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veja bem, olha só, eu quero dizer para vocês como os 10 mandamentos ele vai funcionar até no dia final, no dia do juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Vamos ver lá, porque tem muita gente que diz, não tem nada a ver. Pastor está pregando errado. Não, estou pregando de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. E você vai ver aqui, ó. Apocalipse 14. Vamos lá, Apocalipse 14, versículo 12. Vamos ver o que está escrito. Louvado seja Deus. Aleluia. 14 e 12 de Apocalipse. Estou chegando lá. E 12. E aqui está a perseverança dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Vocês viram? Tem que ter as duas coisas. Guarda os mandamentos de Deus e a fé no Filho de Deus para ser salvo. E aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tem que ter as duas coisas. Como disse o próprio Senhor, conforme está escrito na frente aqui, ó, do púlpito da igreja. Se creres em mim, conforme diz as Escrituras, dentro de vós fluirás rios de água viva. Mas é preciso crer. Isso não é mandamento, isso não é sacrifício, melhor dizendo. Isso é mandamento. Isso é mandamento, isso não é sacrifício. Sacrifício o Messias já fez por nós. Os mandamentos demandam obediência. O que diz em 1 João 1, versículo 7. 1 João 1, versículo 7. Louvado seja Deus. Vamos lá ver. 1 João 1. Isso é epístola de João, tá, gente? Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, tenhamos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Que é isso? Lei
Não, mandamento. Mandamento de quem? Do Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que está falando, porque aqui Jesus já estava assunto aos céus. Aqui ele já estava ressuscitado. Aqui só restava o Espírito Santo na vida de João. Entende? Esse é o mandamento do Espírito Santo. Ontem eu estava ali na minha casinha de rua, né? No meu ônibus, que é para pregar o Evangelho, e o Senhor falava a respeito disso, separando as duas coisas para mim. Por isso eu estou aqui hoje falando a respeito disso. A respeito de sacrifício, a respeito de mandamento. E me falava a respeito do mandamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mandamento do Pai é os 10 mandamentos. O mandamento do Filho é o Novo Testamento, que vai nos ensinando como servir o Pai. Esse é o mandamento do Filho. E para frente do Novo Testamento, nas epístolas, ali é o Espírito Santo nos ensinando como servir a Deus, a Jesus e também o Espírito Santo. Então ele nos ensina, louvado seja Deus. A prova dos mandamentos estão de pé até hoje. Cristo diz, olha só, vamos ver isso aqui. Esse mandamento é de Jesus. Veja bem. É Mateus 28, versículo 18 a 20. Olha só, esse mandamento é do Filho de Deus. Olha o que ele disse. Mateus 28. Mateus 28, no versículo 18, 19 e 20. São 3 versículos para nós lermos. Louvado seja Deus. Então vamos ver aqui. Mateus capítulo 28. No versículo 18. E chegaram-se a Jesus, falou-lhes, dizendo. Todo o poder, vou ler de novo. Chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse mandamento é de Jesus. Se não obedecer esse mandamento também, não tem como ser salvo. Porque esse mandamento nos chega para perto do Senhor, do Messias. Esse mandamento nos chega para perto do Salvador. Então, se não obedecer esse mandamento, também não temos como. Você vê bem que ele diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja Deus. Também outro mandamento de Jesus, do Messias, está no livro de João 13, versículo de 4 a 17, que fala sobre o lava-pé, após a ceia, ou junto da ceia, uns faz antes, outros faz depois, mas ele fez após. E a realidade é que esse mandamento também é do Filho de Deus, mandamento do Filho de Deus. Mas vamos em frente aqui, que senão o tempo vai passando, vamos falar mandamento do Espírito Santo. Romanos 16, quando diz saudai uns aos outros com ósculo santo. Esse mandamento é do Espírito Santo. Ah, mas foi o apóstolo Paulo que descreveu. Não importa. Mas esse mandamento é do Espírito Santo. Ele diz claramente, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Se não for assim, eu não teria dito, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, para que vos ensine a guardar todas as coisas que está escrita. Também em 1 Coríntios 11, melhor dizendo, 1 Coríntios também, 16, versículo 20, também fala sobre o ósculo santo. Também em 1 Coríntios 11, versículos 5, 6 e 10, fala sobre as mulheres que cobrirem com véu. De quem é esse mandamento? Do Espírito Santo.
O Espírito Santo instruiu Paulo, para que Paulo instruísse a igreja. É igual a questão da Páscoa, da nova Páscoa, foi instruída ali em 1 Coríntios 11, no versículo 17 em diante. Quem instruiu Paulo? O Espírito Santo. Como fazer? Para agradar a Deus e para agradar o Filho de Deus. Para ter comunhão com eles. O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem os mandamentos. Então nós temos que obedecer ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque são o quê? Os seres mais poderosos de todo o universo. Deus, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um problema seríssimo. Nós temos um problema seríssimo se fizermos uma coisa: blasfemar contra o Espírito Santo. Não lhe será perdoado. É quando o Espírito Santo está fazendo uma obra e a obra é do Espírito Santo. Se nós dissermos que é do inimigo, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Então o Espírito Santo deu essa ordem para a igreja. E é por esse motivo que Deus me mostrou que a igreja, para fazer parte do primeiro arrebatamento, precisa ter esses mandamentos. Porque não pode deixar de fazer, porque simplesmente foi Paulo que escreveu. Mas Paulo escreveu pelo Espírito de Deus. Pedro escreveu pelo Espírito de Deus. João escreveu pelo Espírito de Deus. Eu não me recordo qual o capítulo direito que está escrito que foi tudo, a escritura foi feita pelo Espírito, pelos homens santos, inspirado pelo Espírito de Deus, mas se não me engano está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Então, a realidade é que todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe nenhum outro mais poderoso que comanda tudo. O Pai acima, vem o Filho e vem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. É o Espírito do próprio Deus. É o Espírito Santo. Portanto, as Escrituras muitas das vezes dizem assim: e o Espírito de Deus veio sobre mim. E o Espírito de Deus veio sobre mim. Então, tomamos cuidado com isso. Aqui está o mandamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda fala mais: andai, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Hebreus 12, versículo 14. Isso é o mandamento de quem? Do Espírito Santo. Ah, mas a gente não sabe qual é o autor de Hebreus, realmente não sabe. Pode ser o próprio Espírito Santo, o autor de Hebreus. Não tem autor, pode ler aí, não tem. O autor de Hebreus. E o Senhor ali manda que nós santificamos, nós se purificamos. Que a santidade é obedecer os santos mandamentos. Quando obedecemos os santos mandamentos, desde do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós se chegamos para Deus, para perto da Trindade. Nós chegamos para perto do Senhor. E quando nós chegamos para perto do Senhor, nós só podemos chegar para perto do Senhor se tivermos santificação. Porque quando obedecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos santificando a nossa vida. Não é falar que está fazendo, não, é obedecer mesmo. Porque o obedecer é praticar. Se não pratica, não está obedecendo. É prática. É a mesma coisa que você falar assim: olha, você compra um terreno e contrata o pedreiro e manda ele fazer a casa. Se ele não for lá praticar
fazendo, meu filho, não vai ter casa não. Se eles for só falar, eu vou fazer, não vai fazer. Então não vai funcionar. Assim somos nós na presença de Deus. Precisamos obedecer, praticar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos entender a diferença entre lei e mandamento. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. De tardinha, eu estava lá.